Meu nome é Rick Renner e eu quero lhe dar as boas-vindas ao programa de hoje. Hoje começaremos uma nova série chamada O que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. É muito importante entendermos o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual, e não há lugar melhor para estudarmos isso do que Efésios capítulo 6. Então eu quero que você pegue um caderno e algo para escrever. Também gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 6, onde vamos começar hoje no verso 10. Em Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e ele diz: finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Então no verso 11 ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos falar de toda a armadura de Deus e como ficar firme contra as ciladas do diabo. Mas primeiro eu quero dizer como vamos conduzir esse ensino. Vamos dividi-lo em 5 partes. Parte número 1, vamos discutir sobre o poder espiritual. Em Efésios 6, verso 10, poder espiritual. Então em Efésios 6, verso 11, veremos 5 palavras sobre batalha espiritual. 5 palavras sobre batalha espiritual. Então no verso 12, veremos o inimigo explicado. O inimigo explicado. Então em Efésios 6, verso 13, vamos ver como resistir ao mal. E finalmente, em Efésios capítulo 6, versos de 14 a 18, vamos ver todas as peças individuais que Deus nos deu, chamadas de armas espirituais ou armadura espiritual. É muito poderoso. Mas hoje vamos começar no verso 10, onde Paulo diz: finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor. Isso é muito interessante para mim. Paulo começar esse texto inteiro sobre armas espirituais, sobre batalha espiritual, com o assunto força espiritual. Por que ele começa com o assunto força espiritual? Quando vamos ao verso 11, ele vai nos dizer para vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura é a palavra grega panóplia. Hoplos é a palavra para armadura. A palavra pan significa toda. Então, quando juntamos as duas palavras, significa toda a armadura e descreve toda a armadura carregada por um soldado romano, que continha basicamente 7 peças nela. Primeiramente, o cinturão, que vamos ver ao avançarmos em nosso ensino. Segundo, havia a couraça. Depois da couraça havia os calçados que iam dos joelhos aos calcanhares, cobriam os pés e iam dos joelhos aos calcanhares, chamados grevas. Os sapatos eram cobertos com couro e metal, tinham espinhos embaixo, eram sapatos muito agressivos, e é interessante que Paulo os chama de calçados da paz. Mas então havia o escudo. Depois do escudo havia o capacete, então a espada, e finalmente havia uma lança. Quando se coloca tudo isso junto e se analisa quanto pesava, estas peças da armadura de um soldado médio romano pesavam aproximadamente de 30 a 35 quilos. 30 a 35 quilos. Vamos ficar com 35 por enquanto. 35 quilos de armadura. Agora imagine você marchando, lutando no campo de batalha, carregando 35 quilos de armadura. Você tem que ser um indivíduo que se exercita e é muito musculoso. Um homem fraco não consegue operar esse tipo de armadura. Mas, somado a tudo isso, o soldado romano carregava uma mochila, e a mochila pesava aproximadamente 10 quilos. Paulo se refere a essa mochila em Gálatas capítulo 6, verso 5, quando ele nos escreve sobre dar dízimos e ofertas. Ele diz que cada homem deverá levar seu próprio fardo. Esta palavra fardo vem da palavra grega que exatamente descreve essa mochila de um soldado romano. Nesse verso em particular, Gálatas 6, verso 5, Paulo a usa no contexto de dar ofertas, dízimos e ofertas especiais. E ele diz que cada homem tem sua própria responsabilidade. Você não pode esperar que outra pessoa carregue a sua responsabilidade. Como era esperado que cada soldado carregasse o seu próprio peso, é esperado de nós que financeiramente carreguemos nosso próprio peso para a obra de Deus. Mas havia uma mochila que normalmente pesava cerca de 10 quilos. Então, se colocarmos junto toda a armadura e a mochila que o soldado romano carregava, dava cerca de 40 ou 45 quilos de peso. Então imagine se agora eu colocasse sobre você de 40 a 45 quilos extras e te pedisse para correr num campo. Você conseguiria? Você conseguiria sequer levantar da cadeira e andar pela sala?
Isto é muito peso. E você só consegue manusear esse tipo de peso se você é forte. E Paulo sabia disso. Então, antes mesmo de Paulo entrar no assunto da armadura, que era muito pesada e muito necessária, ele começa com o assunto da força, porque não podemos operar a armadura espiritual a não ser que tenhamos o poder de Deus operando em nossa vida. É este poder que nos habilita a carregar armas espirituais. Mas note como Paulo começa em Efésios 6, no verso 10. Ele diz: finalmente, meus irmãos. Essa palavra finalmente é uma frase grega que poderia ser traduzida como em resumo. E se você levar por aí, é como se Paulo dissesse como minhas últimas palavras. Eu quero escrever isso antes de encerrar o que eu estou dizendo. Mas de fato a palavra grega usada aqui traria melhor a seguinte ideia. Eu guardei isso por último, o que é mais importante, para o final. Então, se vocês não lembrarem nada do que eu disse nessa carta, vocês lembrarão disso. Um homem até traduziu isso, agora para tratar do mais importante dos assuntos. E então Paulo começa a discorrer sobre batalha espiritual e sobre armadura espiritual. Agora eu guardei o assunto mais importante para o final. Então, se vocês não lembram de nada mais do que eu disse nessa epístola, que isso continue em sua mente, eu quero que vocês se lembrem finalmente do último e mais importante assunto. Bem, isso é impressionante, porque quando você estuda o livro de Efésios, ele está carregado de importantes ideias teológicas. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo discorre sobre eleição, e eleição é um assunto muito importante. Ele trata da questão da predestinação, da adoção, do selo do Espírito Santo. O capítulo 1 por si só é algo que todo crente deveria entender. Mas aí vamos ao capítulo 2. Paulo fala da maravilhosa graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, aquele verso maravilhoso, Efésios 2, verso 8. E então no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o plano eterno de Deus para a igreja. E então no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a descrever o ministério quíntuplo, a unidade na igreja. E aí quando chegamos no 5, ele começa a tratar dos relacionamentos entre esposas e maridos, sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí no capítulo 6, ele fala do relacionamento entre pais e filhos, empregadores e empregados. Este livro está totalmente carregado de ideias e doutrinas teológicas que precisamos abraçar. Mas quando chegamos ao final do livro, agora capítulo 6, verso 10, Paulo diz finalmente, tratando do último e mais importante assunto. Se vocês não lembrarem de nada do que eu disse, por favor, lembrem disso. Eu deixei isso para o final para que isso ficasse mais fresco em suas mentes. E aí ele começa a descrever a batalha espiritual e a armadura espiritual. Agora, por que Paulo acreditaria que isso é tão importante para esse momento? Bem, se você estudar Efésios capítulo 4, você descobre que a maravilhosa igreja de Éfeso, uma igreja bem madura, não estava se comportando de forma muito madura. Por exemplo, vemos em Efésios capítulo 4 que estavam entristecendo o Espírito Santo, estavam dando lugar ao diabo, vemos que o diabo tinha encontrado um lugar para entrar na congregação, descobrimos que estavam cheios de amargura, maledicência, mal falar, fofocando uns dos outros. O diabo tinha encontrado uma forma de entrar na igreja. E embora suas cabeças estivessem carregadas de informações, embora entendessem da doutrina e de conceitos teológicos, em um nível prático, estavam perdendo a batalha. O diabo tinha encontrado acesso à igreja. Então agora é quase como se Paulo dissesse, nesse momento, para vocês nesse tempo, este pode ser o assunto mais importante acima de todos: batalha espiritual e armadura espiritual, exercer autoridade sobre o diabo. Então Paulo diz, finalmente, meus irmãos, e então ele diz, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala de ser forte e depois ele fala de se revestir, que é a palavra enduo usada muitas vezes na literatura grega. Muitas vezes é usada para o ato de pôr roupas novas. Por exemplo, Colossenses nos diz para nos revestirmos de Cristo. É a mesma palavra, a palavra enduo. É vestir algo novo, algo que não é natural para você. E agora Paulo usa essa palavra, revestir, a palavra grega enduo, para dizer que devemos vestir o poder de Deus. Temos que pô-lo sobre nós, e ele não vem sobre nós por acaso. Temos que tomar uma decisão de receber o poder de Deus. Nos vestirmos com o poder de Deus é uma decisão mental. Enduo. Quando você acorda de manhã,
Você não olha para suas roupas e diz: ok, roupas, pulem sobre mim. Você deve fazer algo com as suas mãos para colocar as suas roupas em você mesmo. É uma decisão que você executa. E agora, usando essa palavra enduo, Paulo diz: vocês têm que tomar a decisão de agarrar o poder de Deus, colocar sobre vocês e se vestirem com o poder de Deus. Além disso, essa palavra enduo, traduzida como revestivos, também é traduzida desta forma: sejam revestidos, em Lucas 24, verso 49. E em Lucas 24, 49, Jesus diz aos seus discípulos: permaneçam na cidade de Jerusalém, até que sejam revestidos do poder que vem do alto. É a mesma palavra no verso 11, depois que ele diz para serem fortes, a palavra grega enduo. Agora a palavra para sejam fortes em grego, endunamo, é maravilhosa. É um composto de duas palavras. A palavra base aqui é a palavra dunamis. E a palavra dunamis é uma velha palavra grega que descrevia a força completa de um exército. A força completa de um exército. Ela descreve o poder completo de forças militares. Eu acho maravilhoso esta ser a palavra mais frequentemente usada em conexão com a pregação do Evangelho ou o poder do Espírito Santo. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder é esta palavra, a palavra dunamis. Significa que quando você crê no Evangelho, ele libera o poder de Deus na sua vida. Quando você crê e abraça o Evangelho, é como um forte exército vindo a seu favor. Esta é a força completa do poder de Deus vindo para a sua vida. Mas agora, em Efésios 6, verso 10, essa palavra dunamus está composta com a palavra en. Não é só a palavra dunamus, mas vem com o prefixo en. E o prefixo en significa em, como estar dentro de algo. Como se eu colocasse água dentro de um vaso. Então, quando juntamos essas palavras em dúnamo, isso é poder. É um grande poder, é um poder tremendo, um poder que é projetado para estar dentro de algo. Então descobrimos que não é apenas um poder fluindo livremente, mas é um poder que é projetado para operar dentro de algum tipo de receptáculo. Agora, qual é o receptáculo no qual esse poder é projetado para operar? Eu e você somos receptáculos criados por Deus para receber este poder. Mas como esse termo vem acompanhado de revestir, como vestir uma roupa, significa que não vamos receber esta infusão de poder a não ser que o alcancemos e peguemos. Mas se pegarmos esse poder, se o alcançarmos pela fé para recebê-lo, ele não só nos revestirá, mas vai nos preencher completamente. Agora, quando esse tipo de revestimento vinha sobre alguém na literatura grega ou na literatura romana, transformava a pessoa. Transformação total. Um ser humano normal que recebesse, por exemplo, esse revestimento dos deuses, das lendas gregas ou pagãs, quando o indivíduo era revestido ou seu sinônimo dotado pelos deuses, isso pegava aquela pessoa e a transformava em um super ser humano, com habilidades para fazer o que ela antes não conseguia. Eram transformados, quase se tornavam super-humanos. Era exatamente o que essa palavra significava e Paulo sabia disso. Paulo era um especialista quando se tratava do assunto de linguagem. E agora Paulo diz aos seus leitores que estavam em lutas, seus leitores que estavam lidando com o diabo. Ele sabe que eles precisam de armas espirituais, mas antes de conseguir carregá-las, precisam alcançar pela fé, agarrar o poder de Deus, deixar o poder de Deus enchê-los, dotá-los. E quando o poder de Deus os dota, ele os transforma, ele os energiza e dá a eles a habilidade muscular que precisam no reino espiritual para carregar armas espirituais. E é por isso que Paulo continua dizendo: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. A palavra força e poder são palavras diferentes no grego. Em português também não são a mesma coisa. Qual a diferença entre força e poder? A palavra força é a palavra grega kratos. E a palavra kratos em todo o Novo Testamento descreve o que eu chamaria de poder demonstrado ou poder ativado. Não é só um poder que você teologicamente crê ou tem um assentimento mental por ele ou que você imagina, mas kratos é um poder real, é um poder visível,
É um poder demonstrado ou ativado. Pode-se ver esse tipo de poder. Esse é o poder por trás de sinais e maravilhas. É o poder por trás dos milagres. Este foi o poder da ressurreição. Não foi apenas um poder teórico. Se você estivesse lá no dia da ressurreição, ele foi ativado, ele foi demonstrado. Você o teria sentido, você teria visto esse poder em operação. Esta é a palavra força, a palavra grega kratos. E ao usar essa palavra, Paulo nos diz que quando recebemos a infusão da força divina, quando recebemos sobre nós o poder de Deus e somos cheios dele, ele imediatamente nos transforma de forma que conseguimos operar em um nível de habilidade sobrenatural, poder sobrenatural. Ele nos transforma e agora conseguimos o que antes não conseguíamos, e esse poder é literalmente demonstrado ou visível em nossas vidas. Muitas vezes é por isso que quando pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, são cheias de poder, imediatamente podem demonstrá-lo em sinais e maravilhas. Esta é uma tendência natural quando você é preenchido por esse tipo de poder divino. Mas por que esta experiência nos conecta com tal poder? Bem, Paulo continua dizendo: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Notem que é o poder dele. A palavra seu se refere a Deus e está se referindo ao poder de Deus. A palavra poder é a palavra grega ischus, e a palavra ischus pode ser traduzida por poder, mas de fato passa a imagem de um homem muito musculoso, um fisiculturista. Aí temos um atleta profissional que trabalhou seus músculos e agora ele está literalmente estourando de músculos. O seu corpo está enorme, seus braços definidos com músculos. Ele é um homem muito, muito poderoso. E Paulo agora usa essa palavra para descrever Deus. Sejam fortes no Senhor e no poder do seu poder. Bem, Paulo está detalhando a aparência de Deus espiritualmente. Eu digo que se pudéssemos ver a Deus, o chamaríamos de Mister Universo. Ninguém tem a capacidade muscular de poder espiritual que Deus tem. Deus é mais poderoso que qualquer outro. E quando você põe tudo isso junto em Efésios 6:10, Paulo está ensinando que quando recebemos a infusão de poder, quando alcançamos pela fé, agarramos esse poder e somos dotados dele, isso nos muda, nos equipa, e então podemos fazer o que antes não conseguíamos. E a razão pela qual ele nos muda e nos capacita a fazer o sobrenatural é porque o poder de Deus nos conecta espiritualmente à mão direita de Deus. De forma que quando nós, seres humanos, oramos em nome de Jesus, Deus flexiona seus músculos e, bam, poder é liberado através de nós. O poder de Deus nos conecta à habilidade muscular espiritual de Deus. Se você precisa de uma dose fresca desse poder, não precisa se humilhar e implorar, só precisa alcançar, pegar e vestir isso, como se estivesse pondo uma roupa nova. Está aí, disponível para você nesse momento. Agora veja o verso 11. No verso 11 ele continua a dizer: vistam-se de toda a armadura de Deus, vistam-se. É a palavra grega que falamos em duo, que acompanha o sejam fortes, do verso 10. No verso 10 é dito sejam fortes, e no verso 11 temos vistam-se. Lembram do que eu disse? A palavra grega em duo se refere a vestir uma roupa. E eis o que acontece. Quando recebemos o poder de Deus, essa infusão, ele nos atinge, e quando o poder de Deus nos atinge, ele começa a nos vestir. Põe um capacete em nossa cabeça, põe uma couraça em nosso peito, põe um cinto em nossa cintura. O poder de Deus põe um escudo em nossa mão, põe a espada em nossa mão, começa a nos vestir da cabeça aos pés. O poder de Deus vem até nós e quando nos alcança, começa a se materializar e começa a nos vestir do topo da cabeça até a sola dos nossos pés, até termos nos vestido de toda a armadura de Deus. Toda a armadura, de novo, é a palavra grega panóplia, da qual eu já falei no começo do vídeo. Temos a palavra pan, que significa todo, e a palavra óplos, que descreve armas ou armadura. É interessante que ele não diz ponham partes da armadura de Deus, panóplia. Toda a armadura, tudo que Deus tem para dar. Deus não quer que você se vista parcialmente. Deus quer que você tenha toda a armadura de Deus. Agora é interessante que no grego a expressão de Deus é o que chamamos de genitivo, e significa que essa armadura vem direto de Deus.
Contanto que você ande no poder de Deus, você será vestido com essa armadura que vem de Deus, é uma armadura divina, tem o poder divino e você a usa, contanto que você ande no poder, porque é o poder que te veste e te preenche. O dia em que você para de andar no poder de Deus é o dia que você se afasta do seu armorial. Ele começa a cair de você quando você cessa de andar no poder de Deus. Mas enquanto você anda no relacionamento com Deus, enquanto você anda no poder de Deus, esse poder continuamente te veste. Agora, algumas pessoas acordam de manhã e dizem: vou colocar os meus sapatos da paz, vou pôr a minha couraça da justiça, empunhar meu escudo da fé, e fazem todos aqueles movimentos como se estivessem vestindo uma armadura espiritual. Nada de errado com isso. Talvez seja uma boa forma de lembrar mentalmente o que se tem, mas fazer tudo isso não te equipa com a armadura de Deus. O que te equipa com a armadura de Deus é o poder de Deus e andar consistentemente nesse poder. Se você sair do poder de Deus, provavelmente o diabo te atingirá, porque você não está mais protegido. Volte ao poder de Deus, comece outra vez a orar em línguas, andar no poder de Deus, e você descobrirá que tem um nível de proteção, porque o poder de Deus te equipa e ele veste você completamente. E o apóstolo Paulo continua dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E quando ele diz ficar firmes, é a palavra grega esteme, e essa palavra esteme é uma palavra técnica usada no contexto militar para descrever um exército que é como uma frente. Um exército que é tão unido, que é tão forte que não pode ser penetrado. De fato, esse exército, quando se une e marcha junto, tem a capacidade de fazer o inimigo recuar ou empurrar o inimigo para trás da linha do seu território. Então, se o inimigo tentou invadir sua vida pela doença, ou se está tentando invadir sua vida num problema conjugal, ou de alguma outra forma, há tantas formas com as quais o diabo tenta achar uma entrada em nossas vidas. Se você está vestido com a armadura de Deus, você se torna como uma frente unida, e você tem a capacidade de dizer: não, você não vai entrar no meu território, e você pode ficar firme contra ele, ou você pode empurrá-lo para trás da linha. Mas Paulo continua nesse verso dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esta palavra ciladas é a palavra grega methodos. Esta palavra methodos pode ser traduzida como ciladas, como está em muitas versões da Bíblia, mas methodos, você já sabe, se parece com métodos. Ela descreve os métodos, ou algumas traduções mais novas podem usar a palavra estratégias ou os planos do diabo. E aqui Paulo diz que o diabo não é casual naquilo que ele faz, é deliberado. Ele desenvolve um método, uma estratégia para nos atacar. Mas quando nos equipamos com toda a armadura de Deus, não importa o que o diabo planejou ou que estratégia montou contra nós, nos tornamos como uma frente unida, uma força poderosa capacitada pelo poder de Deus para que consigamos empurrar o inimigo de volta para trás da linha. E é disso que vamos falar no nosso próximo vídeo, mas foi um bom começo para essa série. E quando voltarmos, a gente vai ver as 5 palavras sobre batalha espiritual em Efésios 6, verso 11. Encerramos por aqui hoje, mas antes, eu quero te lembrar que Eclesiastes 8, verso 4, diz que onde a palavra de um rei está, aí há poder. Permita que Deus libere este poder na sua vida hoje. Eu vejo você no próximo vídeo.